Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Opa, freia aí. Antes de iniciar o caos hoje, tenho um recado especial para você. Nosso podcast Márcio Kutscher Rádio Sobrenatural está completando 1 ano. E como todos sabem, eu sou radialista e também um colecionador de rádios antigos. Com isso, estou criando uma ação onde você, com apenas R$1, poderá ganhar um dos melhores e mais bonitos aparelhos de rádio fabricado no Brasil. O belíssimo rádio Companheiro, modelo Itamaraty Vintage. Ele é super moderno, com 3 faixas FM, FM estendida, AM, Bluetooth, leitor de cartão e pendrive. Ele será seu grande companheiro de notícias, entretenimento, músicas e muita diversão. Essa ação nos ajudará na melhoria de nossos equipamentos, softwares de bancos de dados. E se você gosta do meu podcast, participe com 1 ou 2 ou mais bilhetes. Assim, você fará a diferença do futuro do nosso podcast. O sortudo será premiado no dia 26 de outubro de 2024, através do resultado do sorteio da Loteria Federal. Essa ação é por tempo limitado ou até termos bilhetes disponíveis. Não perca! O link da nossa ação está na descrição desse episódio e no perfil do nosso Instagram, @radio.sobrenatural. Agora sim, podemos seguir a contação do nosso caos da semana. O que eu fico impressionado é que quando a gente começa a contar histórias da estrada, história sobrenatural, geralmente batendo papo com os amigos, aparece cada história que a gente jamais ia imaginar que existiu. Eu particularmente não conhecia e nunca tinha ouvido falar dos carpideiros. Aquele povo que era contratado para chorar na morte de quem não tinha parente ou de quem era muito ruim. Aí os parentes viam que não ia ter ninguém para chorar na morte daquela pessoa que muitas vezes era ruim. Aí contratavam um carpideiro. Para não ficar feio para a família, para não ficar chato o velório, para não dizer, a pessoa morreu, ninguém chorou. Então os carpideiros eram contratados para chorar aí no velório desse povo aí. Eu pesquisando aqui com um com o outro, pouca gente ouviu falar que existia o carpideiro. Mas aí até então apareceu alguém que conhecia uma história de carpideiro e essa história não era muito bonita de se ouvir, não. Até ele, inclusive, falou, olha, rapaz, faz tanto tempo que eu não via falar dessa história, não via falar de carpideiro. Eu acho que essas coisas nem tem mais. Eu acho que hoje em dia ninguém sabe mais o que é isso. E se tem algum por aí, deve ser uma coisa muito bem lá dos interior desse Brasilzão que a gente anda aí. Eu particularmente já não ando mais aí por esse Brasil todo aí de interior aí não. Eu mais aqui na minha região, e a nossa região aqui, como diz, né? O povo das antigas que já parou de contar histórias, porque muitos já morreram, muitos já não tem mais aquela vontade de contar história para esse povo moderno que hoje em dia só vive em celular. Então esses contadores de história parece que vai desanimando. Mas no que depender de nós aqui do podcast, nós vamos manter essas histórias vivas, essas histórias que o povo contava. E eu fico muito contente quando aparece alguém que ainda tem a vontade, ainda gosta de contar um bom caos. Eu fico feliz em trazer para vocês essa história, esse caos. Eu costumo dizer caos porque esses causos de antigamente parece que eram os melhores de se ouvir. Lá naquela época existia seu Osório Carpideiro. Muita gente conhecia ele, mas ele, como já era conhecido na região que ele morava, que desde muito novo, ele já tinha essa afinidade de chorar sem ter vontade, de dramatizar qualquer coisa, sabe? Foi crescendo aquela pessoa que ele, até então, era um rapaz assim que não era muito
de trabalhar no pesado, e naquela época precisava de mão de obra que tivesse força para trabalhar e vontade. Ele era uma dessas pessoas que não tinha muita vontade de trabalhar, não, principalmente no pesado. Aí eu digo assim, né? A pessoa acha um meio de ganhar a vida sem fazer muito esforço. Apesar que eu acho que você fazer um teatro daquele tanto que ele fazia e no qual ele ficou famoso, olha, tinha que ter muito esforço e tinha que ter muito talento, viu? Ele era chamado de longe. Muita gente chamava ele para chorar no velório de gente. Olha, os patrão, os fazendeiros, aquele que morria muitas vezes uma sogra, morria, por exemplo, um compadre que não era muito daqueles um amigo, mas a pessoa queria se fazer presente, aí contratava lá o carpideiro. E o Osório era esperto. Ele perguntava, sabe, para quem contratava ele perguntava como que era a pessoa como que a pessoa vivia. Então a pessoa contratava já falava, olha, essa aqui é uma pessoa que viveu a vida inteira enganando os outros. Olha, essa aqui era uma pessoa ruim para os empregados. Olha, essa aqui era uma pessoa ruim para os filhos. Ele tirava todas as informações. Ah, mas na hora do velório não tinha quem não reparava no Osório. Aí até então ninguém chamava ele de Osório Carpideiro. Chamava ele só de Osório. Ele chegava no velório, sabe? Já ficava ali no cantinho, dali ele começava a chorar, e chorava de derramar lágrimas. E muitas vezes ele dependia assim do povo que estava no velório. Se era um povo que prestava muita atenção, ele chorava, fazia aquele drama. E muitas vezes simulava até desmaiar. Aí a turma lá acudia ele. E quando era um povo assim que estava mais disperso, que era um povo assim, ele já ficava ali quietinho, naquele choro manso, quietinho. Aí muitas vezes a turma, curiosidade, vinha lá perguntar para ele: o senhor era parente do defunto aí? O senhor era parente? Ixi, ele inventava cada história. Ai, nós era criar junto, nós trabalhamos junto desde menino, ó, esse homem morreu, nós tínhamos um laço de amizade muito, muito forte. Ó, esse homem se cresceu, nós cresceu junto, nós viveu tal tempo de infância junto, e contava história, todo mundo acreditava. Porque geralmente, quem via nos velórios, via uma pessoa chorando, vinha gente diferente, ninguém ia lá perguntar, e naquela época também nem se tinha jeito de saber se a pessoa era parente distante, se era verdade, se não era. Então, quer dizer, o velório ficava animado. E o Osório Carpideiro justamente era desses um aí que animava o velório mesmo. Como se diz, né? Ele entristecia o velório. Que o velório, quando tinha muita gente triste, tinha muita gente ali reparando, então ficava caracterizado que aquela pessoa ali que estava no caixão era uma pessoa querida. Tinha gente, mas na verdade era só contratado para isso, e as pessoas que contratavam o Osório Carpideiro só para dizer que fez a sua parte. Mas a grande verdade é que o Osório Carpideiro, depois que entrou nessa profissão, e disso faz muito tempo atrás, ele passou a viver só disso, e ele viu que viver enganando as pessoas era o jeito certo de ganhar a vida. Olha, esse Osório Carpideiro, ele tinha uma conversa tão boa, que quando ele chegava numa cidadezinha assim, que ele sabia, que ele andava muito aí pros rincão, andava muito aí pros lugarejos, quando ele chegava num lugarzinho que ele sabia que tinha um velório, e o velório era de gente mais ou menos abastada, ele se informava, quem que foi, quem que deixou de ser, o que aconteceu, por que morreu e tal, e lá ia ele. Ele vestia aquele terninho branco dele, montava no cavalo dele, e lá ele ia chegar no velório. Quando chegar no velório, ele era assim um rapaz até imponente. Ele descia assim, todo mundo reparava que chegava alguém ali, como se diz, importante. Ele se vestia bem, chapéu, terno branco. Isso que ele carregava na mala de garupa do cavalo dele, sempre uma roupa. E naquela época, a pessoa, quando tinha um terno branco, andava de chapéu, todo mundo já via com um olhar diferente. Porque era outras épocas, né? Era outros viveres de gente, né? Outro jeito. Então ele chegava no velório, ali ele começava a chorar, mas não conversava com ninguém. Chorava, rezava um pouco, tinha um lencinho que ele tinha assim no bolso, e começava ali a fazer aquele drama dele quietinho, até que chegava um. Ah, mas o senhor conhecia? E muitas vezes aquele que chegava junto, perguntar, era parente ali do pessoa que estava sendo velada no velório. E a turma estranhava, mas como chega esse homem que ninguém conhece e está aí chorando? Aí pessoas da família
Mas isso acontecia quando era um velório de gente abastada, gente que tinha uma posse. Ele ficava ali, aí a pessoa da família vinha, mas o senhor está aí chorando? Mas gente, quem que é o senhor e coisa e tal? Ia perguntando para ele, ali ele começava, olha, vocês é da família, né? Eu sei que vocês é da família. Olha, muito tempo atrás era para mim ter visitado o compadre aqui. A gente foi amigo da época de criança. E ali ele fazia aquele drama, e ali ele convencia ali os parentes, os conhecidos e tal, e por ali ele ia entrar dentro da família. Todo mundo tratava bem. Naquela época, quando tinha velório, o povo, como se diz, né, tratava bem. Tinha lá o café, tinha lá um lanche e tal, e ali ele ia ficando. Acontecia que muitas vezes ele chegava assim na família, e quando fazia lá o velório, ele falava de ir embora e ficava naquela tristeza. E eu só vim mesmo aqui no velório do compadre, eu vim no velório da comadre, porque lá atrás, na época, a gente fez muita amizade, eu preciso ir embora, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vim justamente aqui procurar o compadre, mas não sabia que tinha morrido, fui avisado já tarde, e eu, na verdade, estou passando por um momento difícil, até ia vir ver com o compadre, ou ia vir ver com a comadre, se tinha um jeito de dar uma ajuda para mim, qualquer coisa. E muitas vezes, a família naquela época, né, eu acho que naquela época não existia tanta mentira que nem existe hoje, né, que todo mundo sabe, as pessoas acabavam ajudando. Dava lá muitas vezes saco de café, dava saco de arroz, muitas vezes dava mula, para ajudar aquela pessoa que teve ali no velório, que supostamente era amigo do falecido ou da falecida há muito tempo. E então a pessoa se comovia com aquele teatro dele e ajudava ele em dinheiro, ajudava nas coisas. E assim o Osório foi vivendo a vida toda. Na região que ele morava, todo mundo sabia que o Osório era um carpinteiro profissional. Mas por onde ele andava, que ele sabia, geralmente ele gostava de andar em lugar longe, e era o jeito dele ganhar a vida dele. E sempre ele tinha uma história daquelas que comovia todo mundo. Mas com o passar do tempo, depois de muito choro, depois de muito chorar por gente que nunca morreu e achar que o tempo passa para todo mundo, para o Osório carpinteiro o tempo passou também. Até que o Osório ficou velho. Mas mesmo assim não perdia o costume. Ele tinha o jeito dele atuar. Ele sabia quando a pessoa morria que era de bem, pois ele já chegava, dava um jeito de se chegar na família e contar aquelas histórias, mas não antes de se informar bem. Da onde a pessoa tinha vindo, o que ela viveu, sabe? Aquele jeito de que tem a pessoa para enganar os outros. Então, quando ele chegava numa família dessa assim, todo mundo acreditava nele. Muitos rapazes, esse aqui, o seu Osório, foi amigo do meu pai quando eles eram na infância, veio, que triste, veio se encontrar agora, depois que meu pai morreu, ou que minha mãe morreu, sabe aquelas coisas que era tão bem montada por ele, que por fim ele tirava muita vantagem disso. E o Osório carpinteiro ficou uma pessoa, como se diz, bem de situação, que não trabalhava, vivia de enganar os outros. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. E aconteceu que chegou um certo tempo da vida do Osório, que ele era uma pessoa assim, que ele, de tão esperto que era, ele foi entrando assim num estado assim de acreditar que ele podia fazer de tudo. Ele podia fazer de tudo. Até que uma ocasião ele chegou no velório de uma senhora que tinha falecido. Ele se informou antes, como era de costume, e a pessoa que informou ele já mais ou menos desconfiada do jeito dele, porque até então as pessoas eram de antigamente inocentes, mas não era tão bobo que nem se pensava, não. E essa pessoa informou o Osório tudo do contrário, tudo mais ou menos diferente do que estava sendo velado aquela senhora. E ele chegou lá e começou aquele drama dele. Olha, eu era amigo, morava de sítio vizinho, e nós era isso. E a família tudo aquilo olhando, quando de repente chega uma das filhas da pessoa que estava sendo velada, e falou, mas nós nunca ouviu falar do senhor. E ele dramatizando, até que ele inventou tanta coisa e não estava colando, e ele estava, sabe, tentando se desvencilhar e tal, até que por fim ele, nessas tantas de errar, ele acertou uma. Olha, eu era muito amigo da mãe
dessa minha comadre e coisa e tal. E numa dessa começaram a desconfiar dele. Falou, olha, mas esse homem não tá condizendo com a história que a minha mãe vivia. Assim diz a moça lá filha da pessoa que tá sendo velada. E por fim ele tentando e tentando. Sabe, aquele tipo de gente que quando vê que vai cair no erro e tenta consertar e ali, e naquele velório, aquele momento triste, e ele ali triste quando de repente a senhora que estava sendo velada dá um suspiro assim. Sabe, hoje em dia as pessoas sabem que esse suspiro ou esse movimento que a pessoa faz depois de falecida é um movimento muitas vezes involuntário. Hoje sabe, né, através de muitos estudos, que muitas vezes a pessoa que está ali falecida, ela dá um suspiro porque é gases, ou ela faz um movimento involuntário porque é coisa de rigidez de músculo e tal, e aquilo abalou todo mundo. Ele se aproveitou disso e falou, olha, tá vendo? Ela não ia partir para o lugar bom para fazer sua jornada, sua caminhada até que eu não chegasse. Ele se aproveitou desse momento. Olha, tá vendo? E ali fez aquele drama dele tudo, e a pessoa da família, o pessoal acabou se convencendo do jeito dele. Só que quando acabou o velório, sabe, ele foi tentar pedir uma ajuda, qualquer coisa, ninguém deu, e por fim ele acabou saindo daquela propriedade, saindo daquele velório, saindo ali daquela regiãozinha ali, sabe, meio que descrente. Só que foi o erro fatal da vida dele, foi ter mexido com alguém que ele não devia, que era justamente essa senhora que estava sendo velada. Que contava-se na redondeza, ali todo mundo conhecia essa senhora que estava sendo velada como uma das mais poderosas benzedeiras, uma das mais poderosas rezadeiras que tinha, uma das maiores pessoas que fazia o bem para todo mundo e que tinha um poder muito grande na oração. Essa senhora que tinha falecido e que ele fez todo esse espetáculo lá. Eu sei que por fim a turma conta, na época, naquela cidade, isso, esse senhor contando para mim. Olha, que naquela época, daquele velório em diante, o seu Osório começou a ficar meio perturbado. Ele já, sabe, andava vendo coisa que ninguém via, andava perturbado. Quando chegava no velório assim, ele já pesava o clima, as crianças já não chegavam perto dele, até os animais. Até animal, que naquela época era coisa tão comum de ter em qualquer terreiro bastante animal, por onde o seu Osório passava, nem os animais ficavam perto. As crianças, quando ele ia chegando, corria para os braços da mãe, muitas vezes chorava, e muitas vezes ele ia fazer o espetáculo dele ali, o clima que já era pesado em qualquer velório, o que era, e ficava muito mais pesado ainda. Pois esse homem, uma ocasião, ele num velório desse aí, ele fez tanto, ele chorou tanto, que o povo começou a se comover de um tanto, e ele começou a ficar meio perdido. Entre ele mesmo. Uma hora ele chorava, outra hora ele olhava assim por nada, começava a olhar assustado, o povo olhando aquele homem naquela cena, tão assim como se diz, né? Era tristeza de ver uma pessoa sendo velada, mas era muito mais tristeza de ver um homem naquela situação. Muitas vezes chorava, ameaçado de desmaiar, e quando de repente esse homem saiu para fora e começou a gritar, eu não vou chorar mais, E ali começou a sair pro quintal e sabe, se abanando e se pedindo, não, eu não vou chorar mais. E assim saiu pro terreiro, todo mundo admirado com aquele homem. Foi um dos primeiros velórios que esse homem saiu de lá como louco. Saiu como de lá perturbado. Todo mundo ficou reparando naquilo. E daquele tempo em diante, o seu Osório não foi mais visto em velório nenhum. Por onde ele caminhava, quando ele já era conhecido, que já tinham visto ele, sumiu. O seu Osório sumiu. E passado o tempo, sabe, tinha lá aquele povo que já tinha o costume de ver ele passar no cavalo dele, naquelas estradas, naquelas vendas, naqueles lugarejos onde ele andava, nunca mais ninguém viu o seu Osório. Pois quando foi uma ocasião, numa dessas estradas, que muitas vezes nem era asfaltada ainda, que era sempre perto de algum vilarejo,
numa dessas ocasiões, num desses cemitérios, que ficava aí nesse sertão, o seu Osório lá dentro daquele cemitério, para quem olhava ele, via lá, conhecesse ele, quando via ele não reconhecia mais. Barba branca, comprida, daquele terno que ele sempre andava, que era branco, impecável, que era o delito zelório, já tudo acabado pelo tempo, tudo sujo, e ele morando lá dentro daquele cemitério. Aconteceu que acharam e estranharam, mas como que esse homem está aí há tanto tempo? E foram tentar ajudar ele, e ele, não, eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui, sabe? Reuniu o povo lá, acharam o seu Osório, o seu Osório está tendo lugar, porque até então ele já estava um senhor de idade, e foram tentar ajudar o seu Osório lá, e tentaram puxar o seu Osório lá de dentro. Eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui, enquanto eu não chorar por todo mundo que está aqui, eu não posso sair daqui, mas não me vem as lágrimas mais, não me vem as lágrimas não me vem mais, eu preciso chorar para todo mundo que está aqui. Pois olha, a turma conta que naquela época, naquela ocasião, foi uma maldição que aquela senhora que deu suspiro naquele velório jogou nele, fez para ele, que enquanto ele não chorasse para todos aqueles que estavam naquele cemitério ou no próximo cemitério que ele passasse, ele não ia conseguir sair de lá de dentro. E como de fato foi, tentaram tirar ele de lá, não conseguiram, e ele ficou ali. Ele foi definhando como se tivesse uma pessoa doida ali dentro daquele cemitério, até morrer por conta dele mesmo não se alimentar, por conta dele ele viver ali naquela vida. Pois assim diz que o seu Osório morreu dentro daquele cemitério sem conseguir chorar para nenhum daqueles que estava lá. E quando ele tentava sair desse cemitério, diz que por todos aqueles que ele chorou, ficava no portão, não deixava ele sair. E ele falava assim quando ia tentar, seu Osório, o senhor tem que sair daí, o senhor tem que sair daí. E a turma tentava, e não, eu tenho que chorar por todo mundo que está aqui, eu tenho que chorar. Ó, o seu Osório, na verdade, de tudo que ele tinha conseguido na vida, se perdeu. De tudo que ele tinha ganhado, enganado os outros, descobriram. De tudo que ele tinha feito, foi por água abaixo. E por fim sobrou para ele a demência, ou a loucura, ou a maldição de ter que chorar por alguém que estava ali naquele cemitério, por todos que estavam ali naquele cemitério, e não conseguia chorar por ninguém. E quantos mais antigos que sabem dessas histórias, que se não fizesse o que foi imposto para ele, ele próprio não ia conseguir fazer a passagem. Porque dizem que até na Bíblia tem os carpideiros que daquela época era chamado para chorar por pessoa que precisava. Porque dizia os mais antigos que o choro ajuda a abrir o caminho da passagem. E assim dizia. Olha, foi uma história assim que eu escutei, eu fiquei impressionado. Eu confesso que procurei saber demais gente carpideira, eu nunca tinha visto falar, e essa história me deixou assim impressionado, porque a pessoa passou a vida inteira enganando, passou a vida inteira chorando, passou a vida inteira levando uma vida enganando os outros e tirando vantagem, e por fim ela não conseguiu chorar na hora que era preciso para sair daquela maldição, ou talvez sair daquela coisa que foi imposta para ele no momento mais triste, que é um velório, e foi mexer junto com quem não precisava. Olha, isso talvez seja uma lição da vida, e para o seu Osório carpideiro, com certeza foi. Quem sabe a gente imaginar que hoje em dia existisse gente assim. Fico imaginando que até tem. Eu já vi gente chorar por quem não precisava só para ter vantagem. Muitas vezes eu vi muitos filhos chorar por pai que não merecia, muitos pais chorar por filho também que não... É uma coisa que a gente fica pensando, né? O choro é uma coisa muito triste, talvez um dos primeiros sentimentos que é aguçado, porque quando você nasce, você tem que chorar para demonstrar vida. E de repente, para o seu Osório, foi a mesma coisa, chorar para continuar vivendo. Dizem que não conseguiu. Diz que lá mesmo naquele cemitério ele foi enterrado, que de lá não conseguiram nem tirar o corpo dele.
Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.